Gratitude, um toque de fé. Hoje, novamente, no quadro Superação e Fé. Isso mesmo, nós vamos conhecer mais uma das histórias onde Deus, onde a fé entra como solução e como um diferencial. E hoje, em especial, nós estaremos falando com um artista. Não sei se você conhece o Sammy Clare. Tudo bem, Sammy Clare? A paz, que Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado por estar conosco aqui no programa Gratitude, um toque de fé no quadro Superação. Obrigado, paz do Senhor. Obrigado a oportunidade de estar testemunhando a minha vida. Sammy Clare, conta um pouquinho para mim e para o pessoal que está em casa aí sobre essa sua transformação, digamos assim, sobre essa sua superação. Você estava me contando agora há pouco sobre uma passagem da tua história, da tua vida, onde você precisou estar em contato com Deus para Ele falar contigo. Comenta com o pessoal de casa. Bom, eu passei grande parte da minha vida trabalhando como louco, né? E chegou um momento, eu pregava na igreja, evangelizava, dava estudos bíblicos, mas chegou um momento da minha vida que eu vi que aquilo que eu fazia era um mínimo do que eu poderia estar fazendo para Deus. E durante uma pregação eu disse para Deus, e no púlpito, que eu estava cansado de fazer o mínimo para Deus, eu queria fazer o máximo. Planejei uma caminhada com Deus, né? Peguei um iPod emprestado de um amigo meu, e até na época ele perguntou o que eu ia fazer. E eu disse que ia até uma represa que tem aqui perto da cidade, que tem 25 quilômetros. E ele me disse assim, você vai fazer o caminho de Emaús, só que a diferença é que até Emaús é 24 quilômetros, até o Goiuém, que é o nome do local, é 25 quilômetros. Eu disse assim, bom, eu vou estar caminhando com Deus, né? Gravei no iPod hinos, acordei 7 da manhã, congelei 2 litros d'água, coloquei numa mochila e saí para conversar com Deus. Nunca tinha caminhado tanto na minha vida. O máximo que eu tinha caminhado, eu acho que eram uns 2 quilômetros. E até lá seriam 25 quilômetros. Nos primeiros momentos da minha caminhada, havia sempre uma voz me dizendo assim, desista, não vá até lá, não vai dar certo. E daí eu me consolava dizendo assim, se qualquer coisa que der de problema, eu pego um ônibus e volto. E fui continuando. Cada vez que eu repreendia essa voz que tentava me desanimar, mais vontade eu sentia de continuar caminhando e conversando com Deus. No início eu pensava assim, o que eu vou conversar com Deus, não sei o que eu posso falar, mas isso ia surgindo cada vez mais, o diálogo ia se formando de uma forma tão abençoada que não tem como descrever. Quando completou 24 quilômetros, eu olhei para a parte de cima do asfalto, da BR, tinha um barranco muito alto. E nesse barranco, estou resbalando no R, e na parte de cima tinha um gramado muito bonito, um aprisco de ovelha, e uma ovelha parada bem pertinho da ponta. Em qualquer momento ela podia cair, e um caminhão daqueles que estava passando muito rápido embaixo podia atropelar. E eu comecei a olhar para essa ovelha, né? E comecei a meditar, e de repente saiu de trás uma moita pequenininha, o filhotinho dela. Naquele segundo, Deus derramou para mim uma quantidade de informação, assim, sabe? Uma revelação que eu não tenho como descrever. Muita gente entende isso como dons de língua. Eu acho que o dom de língua, creio que o dom de língua é a forma de exprimir o inexprimível, sabe? Aquilo que uma palavra você não consegue compor, precisa muitas palavras. Então, naquele momento, Deus falou muito comigo, sabe? Se eu fosse falar tudo o que Ele falou, acho que nós íamos pegar o programa todo seu e ainda não ia conseguir falar tudo o que Ele falou. Eu comecei a chorar e dar risada, a emoção tomou conta. E daí depois eu continuei caminhando mais 1 quilômetro. Quando eu completei os 25 quilômetros, como eu nunca tinha caminhado antes, me travou as pernas. Então deu exatamente para mim completar todo o meu percurso, e lá embaixo peguei um ônibus e voltei para casa. Quando cheguei perto de casa, não conseguia caminhar, né? Mas consegui chegar em casa tudo bem. Mas o mais importante foi de ter esse momento com Deus. E a minha vontade era ter continuado, caminhado, mas só que as minhas pernas chegaram no limite. Mas foi um limite necessário para que Deus pudesse falar para mim e me preparar para algo que Ele ia trazer. Sammy Clare, a Bíblia nos fala, né, que quando somos fracos, aí é que somos fortes. Então a gente precisa buscar de Deus também em todas as maneiras. Você falou em dom de línguas, né? Nós sabemos que tem o dom de louvor, você comentou agora há pouquinho comigo, mas o dom de interpretar.
uma imagem onde Deus, através daquela imagem, quer falar conosco, é muito interessante também. E por falar em imagem, nós estamos aqui, telespectador, nós estamos aqui nos bastidores, no escritório, no estúdio, né, do Sammy Clare, que trabalha com imagem. Eu quero que você comente um pouquinho, então, Sammy Clare, sobre esse seu trabalho hoje e que você faz algo também voltado a Deus, à fé, enfim. Então, não deu 2 meses depois dessa caminhada, eu tive um câncer cerebral. Esse câncer era maligno, né? Normalmente não há sobreviventes, pessoas que sobrevivem a esse câncer. E estava dando aula, né? Depois de 2 meses, e eu desmaiei. Entrei em coma, fiquei, acho que 7 dias em coma, se eu não me engano. Fiz 6 cirurgias no cérebro, às pressas, e 2 acordado. Porque foi feita tanta cirurgia, tanta anestesia total, que o meu corpo não podia mais receber. Porque esse tumor, esse câncer, ele voltava muito rápido e matava o paciente, né? Então, eu creio que esse momento de conversa que Deus me levou para conversar foi para me preparar para isso que eu ia enfrentar. Quando eu comecei a enfrentar algumas das cirurgias, o médico, numa delas, o médico me disse assim, eu não tenho costume de esconder dos meus pacientes o risco que ele está passando. Ele me disse que eu tinha 95% de chance de morte e 5% de chance de vida. Eu olhei para ele, dei um sorriso e disse assim, das 2, uma, e as 2 para mim estão ótimas. Ou eu acordo no céu e eu sei que estou no reino com Deus, né? E isso para mim é ótimo. Ou eu acordo e estarei com a minha esposa e com meu filho. Então também é ótimo para mim. Então, independente do que acontecesse, eu estava com paz. Ele disse que uma coisa muito estranha aconteceu, como que nunca tinha acontecido com os pacientes dele. No dia da cirurgia, eu sabendo que ia morrer, que não tinha, eles iam fazer essa cirurgia apenas por questão de desencargo de consciência, porque não tinham o que fazer. Eu ia morrer durante a cirurgia. Mas, mesmo assim, ele resolveu fazer a cirurgia. E eu, quando estava na maca esperando para fazer ela, eu estava sorrindo, numa paz assim que todo mundo na sala de cirurgia foi contagiado, os enfermeiros, ele dizia assim que ninguém conseguia entender por que eu estava com aquela paz e aquele sorriso. E daí ele disse que nunca aconteceu isso antes. Ele dizia, pessoas com coisas simples entram na sala de cirurgia chorando, e você sabia que ia morrer, entrou sorrindo. Daí ele disse que precisava conhecer esse Deus que estava me cuidando. Ele era ateu e começou a acreditar em Deus depois disso. E ele disse que tinha uma voz no ouvido dele e dizia para ele assim, continue, independente de quanto cirurgia seja necessário, continua, vai fazendo. A voz dizia para ele que não era para ele parar, que era para ele continuar, se dependesse de fazer mais, que normalmente esse câncer que eu passei, eles fazem 2, no máximo 13, que a agressão ao paciente não vale a pena por causa da condição que a pessoa não fica fraca. Acaba não dando resultado, a pessoa só sofre e morre mesmo assim. Mas ele escutava uma voz que mandava fazer a cirurgia, faça a cirurgia. E quando ele abriu, numa das vezes, o tumor ele foi se soltando, ele só precisava tirar. Ele disse que claramente, durante a cirurgia, ele viu um milagre de Deus acontecer. Amém. Então, nesse período, entre as recuperações que eu ia para casa, dessas 7 cirurgias, eu comecei a escrever um livro para o meu filho. Porque, como eu sempre saía para caminhar com ele, eu sempre ensino as verdades de Deus. Porque a Bíblia diz assim, inculque no seu filho as palavras de Deus, para que quando ele crescer não te envergonhe. Uhum. Então, eu inculco até hoje, né? E daí eu comecei a ler Provérbios, né? Já tinha lido, mas comecei a ler e parafrasear numa linguagem que meu filho pudesse entender. Então eu lia, parafraseava, colava na parede, né? Uhum. E depois que eu sobrevivi, eu transformei num livro. Que é esse, né? Esse mesmo. Provérbios de pai para filho. É muito lindo, Sammy Clare, é muito lindo mesmo. E às vezes a gente não entende o agir de Deus na nossa vida, né? Você precisou passar por tudo isso
para realmente Deus poder fazer um milagre na tua vida. E é assim que funciona. Deus só consegue fazer um milagre através de algum problema. Então, é muito linda essa sua história. Eu até quero que as pessoas possam encontrar aqui nesse livro também, escrito de forma diferente, mas é Deus falando com as pessoas, provavelmente, né, Samicler? Verdade, eu tenho testemunho de pessoas que disseram que não tinham, como é que se diz? Não tinha relacionamento com os filhos, não conversavam. E a partir desse livro eles readquiriram, né, o diálogo com os filhos, porque ele é separado um por dia. E são tudo em forma de tópicos. Esses tópicos abrem margens para conversas, para diálogos entre os pais e os filhos, mães e filhas e tudo mais. A ideia é fazer com que o relacionamento da família seja engrandecido, né, para que eles conversem mais. É bastante ilustrado, né, Samicler? É de uma forma que as pessoas possam realmente entender, né? E isso é muito importante. Mas, Samicler, voltando ao nosso assunto sobre esse seu milagre. Hoje você reconhece ele como milagre de Deus, você continua servindo a Deus, você hoje tem um trabalho que te favorece para propagar essa fé e esse amor que vem de Jesus Cristo. Sim, eu continuo. Faz 6 anos que eu estou curado, né? Normalmente, depois de 5 anos, se não retorna nunca mais, segundo os índices da medicina. Eu dou estudo bíblico. Nas minhas salas de aula, eu estou sempre evangelizando, né? Eu nunca deixo de falar de Deus, né? A primeira oração minha de manhã cedo é que Deus coloque na minha vida pessoas que eu possa estar evangelizando e me capacite, através do Espírito Santo, de falar para essa pessoa da forma que Deus quer falar. Nós sabemos que se o Espírito Santo agir, tem como é que se diz? Tem efeito, né? Se o Espírito Santo não agir, não tem efeito. Então, às vezes, não tem como a gente empurrar a goela abaixo, é o Evangelho. Mas eu percebo que quanto mais você fala, quando eu visito bastante as pessoas nos hospitais, né? Parece que quando tu chega lá, tá tudo preparado para tu falar, o coração da pessoa está preparado para ouvir, e eu não preciso nem me preparar para ir para lá. Deus me inspira na hora, sabe? De um jeito assim que é tão gratificante você sentir isso que dá vontade de ir todo dia. E às vezes eu fico motivando outras pessoas também de ir. E espero que elas sintam também isso, porque é muito bom você deixar o Espírito Santo falar no seu lugar. Samicler, eu quero agradecer imensamente a tua participação aqui conosco. Eu tenho certeza que esse teu milagre, essa tua experiência com Deus vai falar aos corações, e é para isso que nós estamos aqui, para servir de elo, né, entre o que Deus faz e as pessoas que ainda estão precisando. Muito obrigado, e que Deus continue te abençoando. Você tem algum provérbio para deixar para quem está nos assistindo? Ser amado é melhor do que ser rico. Ensina a criança no caminho do Senhor, e quando for adulta não se apartará dele. Honre seus pais para que viva mais tempo aqui na terra. É isso. E com esse lindo versículo, esse provérbio, eu termino aqui mais esse quadro de superação e fé com o Samicler. Que Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado mais uma vez, Samicler. Gratitude, um toque de fé.